Olá, sejam bem-vindos a mais um Café Sem Filtro, este encontro realizado pela FEComércio São Paulo por meio do seu Conselho de Economia Empresarial e Política. Hoje a gente vai discutir a reforma tributária, um tema crucial para o Brasil e para os negócios. Como todos sabem, o texto da PEC 4519 já foi aprovado pela Câmara e está agora em análise no Senado Federal. A FEComércio São Paulo é a favor de uma reforma que simplifique o sistema, mas que não traga aumento de carga. E não é isso que os estudos e os cálculos da assessoria econômica e jurídica da Casa estão apontando. Com o texto atual, o setor de serviços pode amargar um aumento de até 96% em sua carga tributária. A PEC restringe também a transferência de créditos tributários para os optantes do Simples Nacional. E outro ponto de atenção é o tempo de transição. É, portanto, um impacto profundo na competitividade, sobretudo aos pequenos negócios, e por isso que a FEComércio São Paulo tem articulado com os senadores a inclusão de emendas que garantam um tratamento diferenciado às micro e pequenas empresas e também defendido a alíquota reduzida para o setor de serviços. Todas as principais mudanças e os seus reflexos serão abordados neste encontro pela assessora da FEComércio São Paulo, Sarina Manata. Contamos também com a participação, como sempre, dos co-presidentes do CEP, Antônio Lanzana e Paulo Delgado, e dois convidados especiais. Jorge Rachid, auditor fiscal e ex-secretário da Receita Federal, um dos mais experientes tributaristas brasileiros. E Felipe Salto, ex-secretário da Fazenda do Estado de São Paulo e atualmente é sócio, economista-chefe, especialista em política fiscal na Warren Hena. Muito obrigado, senhores, pela participação, muito obrigado pela presença. Vamos então dar início ao nosso encontro. Eu vou passar a palavra para o Antônio Lanzana. Meu caro Guilherme, prezado Paulo Delgado, nossa assessora jurídica, Sarina Manata, palestrantes, Dr. Felipe Salto e Dr. Jorge Rachid, senhoras e senhores, um bom dia a todos. Acho que nós estamos reunidos aqui no nosso Café Sem Filtro, né, para discutir talvez uma das mudanças mais importantes da economia brasileira das últimas décadas, né? Uma reforma que vem sendo demandada já há muito tempo em função aí do caótico sistema tributário brasileiro. A minha impressão hoje é que a grande expectativa em cima da reforma tributária está se transformando aí numa série de incertezas sobre seus reais impactos, né? Grande parte da sociedade brasileira está até confusa com os rumos da reforma. A gente olha economistas, empresários, analistas, de modo geral, mostrando posições muito diferentes sobre o tema, né? Eu tenho certeza que esse encontro aqui vai esclarecer aspectos importantes aí para o posicionamento dos empresários, né? Eu vou levantar algumas questões aqui, mas eu vou ser extremamente breve aí para que a gente possa ouvir nossos convidados, né? Eu acho que o primeiro ponto que a gente chama a atenção, ninguém é contra a reforma tributária, né? Uma reforma que gere simplificação, elimina a guerra fiscal, permite finalizar a questão de cumulatividade, o que incentiva investimento, incentiva exportações, mas a verdade é que hoje acho que a gente tem mais dúvidas do que certeza sobre a reforma tributária, né? Talvez alguma dessas incertezas aí poderão ser resolvidas pelo Senado, mas vamos lá discutir alguma dessas questões. Acho que o primeiro ponto que certamente chama a atenção é a questão da alíquota, né? Nós vamos ter 0, 40% e 100% do quê? Não se tem essa alíquota, né? É certo que isso vai depender muito do que vai ser incluído de isenção ou de pagamento parcial dos novos impostos. Eu acho que até é legítimo cada agente econômico defender seus interesses, né? Mas o governo fala em 27%, o IPEA fala em 28%, eu só lembrando que a alíquota mais alta do mundo é da Hungria, com 27%, né? Eu acho que um outro ponto que causa, assim, apreensão muitas questões ficaram completamente em aberto, né, e serão regulamentadas por leis complementares, o que significa dizer que nós vamos ter que ficar atentos por um longo período até que se tenha um conjunto de informações que permitam uma análise mais objetiva, né. O outro ponto, acho que apesar da trava,
para não aumentar imposto, há risco de aumento de carga tributária, principalmente porque os estados podem criar impostos, né? Inclusive taxar a exportação, que poderia recriar a guerra fiscal na medida em que se dá incentivos diferentes para a exportação, né? Ou taxações diferentes. E, além disso, também causa estranheza os prefeitos poderem alterar a IPTU numa canetada, né, sem passar na Câmara também. Isso pode gerar pressão de carga. Outra questão que eu vou levantar uns pontos aqui, que me incomoda um pouco, é o imposto seletivo. Eu acho que tem sentido o imposto seletivo na medida ou a taxação de alguns bens que causam danos à saúde e ao meio ambiente. Acho que isso tem sentido, até porque geram externalidades negativas na medida em que expande gasto público e despesa com controle do meio ambiente. Mas eu vejo aqui 3 pontos que me preocupam. Primeiro, para que criar um imposto seletivo? A gente não podia manter a CBS e o IBS com uma alíquota maior, já que a ideia é simplificar, porque o imposto seletivo causa estranheza também que a alíquota pode ser fixada por decreto e não por lei, como seria correto, né? E aí tem um outro ponto importante: o que são produtos danosos à saúde e ao meio ambiente? Se nós perguntarmos aí para a classe médica, a lista de danosos à saúde deve ser enorme, imensa, né? E, de outro lado, você tem, na área industrial, aço, celulose, cimento, são atividades extremamente poluentes, né? E sem esquecer automóvel. Automóvel gera poluição, também vai ser taxado. Eu acho que aí é uma dúvida forte. Outra questão que me parece assim muito mal colocada, todos os setores vão ser beneficiados com a reforma. Isso me lembra um pouco a análise da multiplicação dos pães, né? Na forma como foi aprovado, o resultado é muito simples. Taxa mais serviço e menos bens. Eu acho que esse é o resultado líquido da... Outra crítica que eu gostaria de fazer também é a visão que muitos representantes do governo têm trazido. Todos vão ser beneficiados porque os países vai crescer X% em Y anos. Eu acho que isso não dá para levar a sério, né? Como projetar isso sem saber efetivamente qual o formato final da proposta, né? Como a gente está prevendo, muita gente no governo prevendo ganhos expressivos de produtividade, lembrando que durante muitos anos nós vamos conviver com 2 sistemas. É mais provável até que a gente tenha perda de produtividade no curto prazo do que ganho, né? E outras questões importantes. Nós vamos ter uma brutal mudança de preços relativos na economia com o novo sistema. Como é que isso vai ser afetado? Acho que dá muito pouca discussão sobre isso. Nós vamos ter mudanças fortes no mercado de trabalho. O setor serviços, que em princípio é o mais taxado, é o que mais emprega. E há uma diferença também de composição da demanda de mão de obra para serviços e para bens, há uma composição de mão de obra bem diferente, né? Além disso, eu acho que esse período aí de incertezas, com todas as medidas complementares a serem discutidas depois da lei complementar, vai tender a travar as decisões de investimento no curto prazo. Se a gente olhar, obviamente isso não é um fator isolado, mas olhar os dados das contas nacionais de sexta-feira, formação bruta de capital fixo caiu 2,5% no segundo trimestre, apesar do crescimento do PIB, caiu 2,5% no segundo trimestre sobre o mesmo período do ano passado. Produção de bens de capital está caindo quase 10% no semestre, e com destaque aí para a produção de ônibus, caminhões, caindo mais de 30%. Então, eu acho que esse período de trava de investimento não dá para a gente esperar um dinamismo da economia nesse período de incertezas todas que a gente está vivendo, tá? Eu acho que é essas observações só para levantar a bola aí para uma discussão. Muito obrigado. Tá certo, obrigado, Lanzano. Eu vou fazer uma inversão aqui, porque o Felipe tem um compromisso na sequência e, infelizmente, não vai poder ficar ao longo desse debate, mas vai trazer aqui as suas considerações, riquíssimas considerações, ele que tem participado ativamente desse debate sobre a reforma tributária. Felipe, por favor.
Bom dia a todos. Em primeiro lugar, cumprimentá-los, agradecer o convite da FEComércio, em nome do meu amigo André Saconato, Dr. Paulo Delgado, Guilherme, todos vocês, o Lanzana também, que fez a introdução. Cumprimentar e agradecer pela oportunidade. Vocês sabem que agora que eu estou no mercado financeiro, a gente fica refém da agenda dos clientes, né? Então, por mim, eu gostaria de ficar debatendo aqui com vocês mais tempo. Mas, infelizmente, entrou uma reunião com o cliente 9h35. Então, eu vou dar aqui minhas contribuições e esperando que elas ajudem aí no debate que vocês vão travar em seguida, a partir também da aula que certamente o Rachid dará, né? Muito mais importante do que essas minhas colocações. Mas deixa eu lhes dizer, eu acho que o que a Câmara dos Deputados aprovou, eu classifico como o pior texto que já se aprovou na história com relação à reforma tributária. Porque se você perguntar para 10 economistas quais são os princípios de uma reforma tributária do consumo, todo mundo vai concordar, esses 10 economistas vão dizer, olha, tem que migrar para o destino, tem que ter não cumulatividade, tem que acabar com a guerra fiscal, tem que reduzir a multiplicidade de alíquotas que hoje existe no ICMS e tem que proibir a edição de novos incentivos fiscais, fazendo uma espécie de phasing out, né, de uma saída organizada do atual volume de incentivos que já ultrapassa provavelmente 210 bilhões de reais no âmbito do ICMS. O problema é que isso não vai acontecer, esses 5 pontos não vão acontecer. E eu explico por quê. Primeiro, porque a transição que se prevê para o chamado IBS, que combina o ICMS estadual com o ISS municipal, ela só começa em 2029, termina em 2032, e no final de 2032, as alíquotas do ICMS ainda representarão 60% das alíquotas atuais. Então, para dar um exemplo, as alíquotas interestaduais, que hoje são de 7% e 12%, e respondem pelo que a gente chama de tributação na origem das operações, o 7 e o 12, né, dependendo da direção do comércio interestadual, e as alíquotas modais de 17 ou 18, elas vão corresponder exatamente a 60% desses 4 valores que eu acabei de mencionar. Então, um Estado, por exemplo, hoje, que dá um crédito outorgado de 12% na saída, vai dar um crédito outorgado de 60% de 12%, que é 7,2%, né? A guerra fiscal, portanto, vai perdurar, vai persistir até dezembro de 32, pelo menos. E eu digo pelo menos porque quando você cria esse tipo de transição, que não é uma transição, que vai continuar mantendo o ICMS com uma importância relativa muito grande, mesmo o IBS já existindo, ou seja, uma complicação adicional para as empresas, que vão precisar contratar mais advogados tributaristas, mais contadores, mais profissionais para lidar com essa complexidade adicional, lembrando que a promessa era de simplificação, em que pese tudo isso, o que nós vamos ver provavelmente é uma pressão enorme lá em 2031, 32, para prorrogar esses prazos, né? Porque como você mantém essa possibilidade de continuar concedendo incentivos, ou seja, mantém a guerra fiscal, a pressão para prorrogar esse prazo de 32 e não extinguir o ICMS e, portanto, não ter a tributação no destino em 2033 vai ser enorme. O que nós tínhamos que ter é uma transição iniciando mais cedo e mais rápida. Quando eu digo isso, tive um debate recente com o Bernardo Api, que é meu amigo, o secretário especial de Reforma Tributária pela TV Senado, a resposta é, se fosse assim, os estados não aceitariam. Ora, eu nunca vi, como disse o Lanzana, aprovar uma reforma tributária em que todo mundo sai com um sorriso de orelha a orelha. Todos os setores, exceto os subsetores que não foram contemplados nas exceções, que são minoria, mas que vão ter que pagar uma alíquota muito maior do que a alíquota de referência, que até agora não se sabe também qual será, ela vai ser calculada, né? E eu já comento isso. E os estados conseguiram 2 coisas que o Senado vai piorar provavelmente, né? Que são fundos de compensação, o Fundo de Compensação dos Incentivos e o Fundo de Desenvolvimento Regional. E conseguiram essa manutenção da possibilidade de manter a guerra fiscal até final de 2032. A Lei Complementar 160, que é a chamada Lei da Convalidação, lá de 2017,
ela não impede novos benefícios. Eu, como secretário da Fazenda no ano passado, participei de diversas reuniões do CONFAS, o Conselho Nacional de Política Fazendária, e o que mais se fazia era aprovar benefício novo, colando, por exemplo, o benefício de um outro estado da mesma região. Ou seja, é a história da carochinha que você vai acabar com os incentivos e com a guerra fiscal com essa reforma. Não vai. Vai só piorar, porque a viúva de sempre, como o Rachid, eu e outros coautores escrevemos num artigo recente para a Folha de São Paulo, vai ter que pagar essa conta, porque os fundos de compensação e de desenvolvimento regional, eles saíram da Câmara com um aporte anual que chegaria no pico, em 2028, a 40 bilhões de reais. O Senado já quer dobrar esse valor, quase dobrar, 75 bilhões é o pleito agora dos estados para esses fundos, né? Então, o que você vai ter? O parágrafo 8º do artigo 12 da PEC diz que a União vai ter que compensar todo e qualquer benefício. A aposta dos formuladores da PEC 45 é que esses incentivos que hoje estão em 210 bi, eles vão diminuir. Por quê? Porque vai haver uma tentativa de passar um pente fino nesses incentivos, aqueles que não tiverem contrapartida, aqueles que não tiverem de acordo com a Lei Complementar 160 vão ser extintos. Pois eu quero ver como é que o governo federal vai conseguir fazer esse enquadramento. Não vai conseguir. A verdade é que nós vamos ter um custo adicional para a União e a guerra fiscal não terminará, né? Então, essa é a minha principal crítica, ao lado da segunda que eu vou falar agora, que é o Conselho Federativo. O Conselho Federativo é uma instância que os juristas já têm dito, né? O próprio professor Paulo de Barros Carvalho, PBC, que é uma autoridade máxima no direito constitucional, já disse que o Pacto Federativo é cláusula pétrea. E o Conselho Federativo, sendo colocado por uma emenda à Constituição, fere o Pacto Federativo, porque ele é uma instituição que vai normatizar, regulamentar, arrecadar, partilhar os recursos e devolver crédito para contribuinte. Eu brinco que só falta confeccionar a bandeira do Conselho Federativo e compor o hino, para que a gente tenha uma instância mais importante do que qualquer governador ou governadora de Estado. Isso é muito grave, porque o Conselho Federativo, na prática, ele vai acabar transformando esse sistema que a gente tem hoje, que tem, sim, muitos problemas, num sistema totalmente concentrado em Brasília. As decisões todas a respeito do novo imposto, do IBS, vão passar por esse conselho. Um auto de infração, por exemplo, que seja questionado pelo contribuinte, o Conselho Federativo vai formar uma diligência de procuradores estaduais de diferentes estados e de auditores fiscais. Imagina se isso tem chance de dar certo. Só se você federalizar todos os servidores e todas as coordenações de administração tributária e subsecretarias de Receita Estadual, mais as procuradorias, o que é um disparate. O único jeito de dar certo esse Conselho Federativo é com uma mega centralização. Isso me preocupa muito. E não é só esse argumento federativo, que por si só já preocupa muito, mas é também o incentivo perverso que está se colocando ao dizer que o Conselho Federativo terá uma conta centralizadora para devolver crédito automaticamente para os contribuintes. Ora, quando eu digo isso, é verdade que os estados hoje, em sua maioria, São Paulo é uma exceção, nós aumentamos a devolução de crédito em 70% no ano passado, não devolvem créditos acumulados do ICMS. Agora, daí você ir para o extremo oposto, de dizer que tudo será devolvido automaticamente, é um incentivo perverso, porque a gente sabe como o contribuinte se comporta. Não dá para assumir que o contribuinte é a Madre Teresa de Calcutá. Vai haver planejamento tributário, vai haver nota fraudada contra o Conselho, e aí você vai erodir a arrecadação. E até você ter atividade de fiscalização para reverter esse processo, isso vai demorar muito. Então, a minha proposta para o Conselho é que ele simplesmente não exista, que você tenha 27 coordenações para esse novo IBS, cada estado comanda o seu. Hoje, o estado, por exemplo, já faz a partilha da cota parte do ICMS. A diferença é que ele vai ter que partilhar um volume maior, porque o IBS vai contemplar o que seria o antigo ISS também. Ah, mas vai ficar muito complicado. Ora, isso é um problema de teoria dos conjuntos. Se eu consigo fazer uma conta centralizadora, eu consigo fazer 27 contas centralizadoras. Não dá para me convencer de que é possível fazer uma nacional e não é possível fazer 27. Então, esse problema, infelizmente, eu não vejo sendo resolvido também no Senado, ao contrário,
já começou lá uma briga para reverter aquele critério populacional, que o governador Tarcísio bem conseguiu esse avanço na Câmara, mas já está se revertendo no Senado, o critério populacional para a governança, para o processo decisório desse Conselho Federativo. E mais do que isso, né? O problema das alíquotas, que eu não posso deixar de falar. A alíquota, eu como sou economista, posso falar, né? Só economista para imaginar uma regra, você vai colocar na Constituição a seguinte pérola: o TCU, Tribunal de Contas da União, que tem servidores excepcionais e faz um trabalho excepcional, que é o controle externo, vai ser o responsável por calcular uma alíquota do imposto, tanto da CBS quanto do IBS, que garanta a arrecadação. Quer dizer, ninguém vai perder. Quem garante isso? O TCU vai garantir. E ninguém vai perder significa, em relação ao cenário que a reforma não tivesse acontecido, então eu vou ter a alíquota calibrada para garantir esse cenário em que a reforma não tivesse acontecido. Isso é impossível de ser feito. E mais ainda, é um sistema, eu brinco, de N equações com N mais 50 incógnitas. É impossível de resolver, porque você quer ter uma alíquota máxima, você já vê que há uma demanda para que não passe de 25%, você quer garantir que ninguém vai perder a arrecadação e garantir aquele mol de exceções que está previsto no artigo 9º, sem falar os regimes específicos, diferenciados e as exceções, né, que vão se desdobrar por meio de uma lei complementar, como está prevista no artigo 9º. Não são só aqueles 9 incisos. Cada um dos 9 incisos vai ser desdobrado. Então, o que me preocupa é que, pelas nossas contas aqui na Warren, nós estamos vendo que a alíquota para os pobres mortais pode ultrapassar 33%. E o governo não se pronuncia sobre isso. Isso me preocupa muito. Eu acho que o ministro Fernando Haddad teve uma vitória grande no primeiro semestre, que foi a aprovação do arcabouço fiscal. A última etapa ocorreu agora, nessa semana, com a promulgação da Lei Complementar 200, mas nessa matéria tributária as coisas estão muito confusas e nós corremos o risco de ter um sistema pior do que o atual. Eu me lembro muito bem que o senador José Serra, com quem eu trabalhei, defendia um gradualismo, uma coisa incremental para esse tema da reforma tributária do consumo, e com conhecimento de causa, né? Porque ele tentou também, nos anos 90, uma reforma mais ampla do consumo e não logrou resultado. Então, nós parece que não queremos aprender com a experiência que o Brasil já teve, fracassada com essas tentativas, depois em 2008 de novo, e estamos colocando em risco, né, os avanços que a gente poderia ter de uma reforma tributária digna desse nome. Paro por aqui, agradeço mais uma vez o convite, fico à disposição aí para depois, se eventualmente tiver algum comentário ou questão. Peço licença também para sair, desculpa aos demais interlocutores aí, palestrantes, mas realmente eu vou ter um compromisso logo em seguida. Muito obrigado, um abraço a todos. A gente que agradece, Felipe. Muito obrigado por ter encontrado esse espaço na sua agenda para falar com a gente. Grato pela sua participação. Então, a gente segue agora com Paulo Delgado. Bem, eu acho que eu estou dispensado de fazer a minha apresentação. Eu não imaginava que eu ia ser mais pessimista que um economista, porque eu sou um sociólogo. E a visão que o sociólogo procura ter da organização de uma sociedade, ela, acrescida do fato de eu ter sido constituinte, quer dizer, ajudei a escrever a Constituição Brasileira nos anos 80, me daria, teoricamente, uma margem de otimismo aí para analisar a questão. Então, eu vou aguardar a opinião do Rachid, a quem agradeço muito, em nome aqui da copresidência do Conselho de Economia Empresarial e Política. Eu tenho a honra de presidir a parte política e social junto com o Lanzana, e agradecer também ao Felipe pela palestra. Eu vou fazer algumas perguntas, porque eu vejo que o Felipe foi muito preciso em relação às inconsistências e aos riscos de uma coisa mal feita. Então, Rachid, o que me preocupa, e a Sarina também vai falar sobre
aquilo que a gente tem conversado aqui na FEComércio, e lá em Brasília, hoje, eventualmente, eu estou aqui em São Paulo, mas estive lá também com o Ivo Delacqua e a Isabel Melo, que é uma equipe grande que a FEComércio tem, acompanhando essa questão desde a Câmara e agora no Senado Federal. Como conceituar, Rachid, o atual momento econômico brasileiro? Esse é um momento de expectativa positiva, é um momento que pode produzir frustração, é um momento em que a autoridade, o governo, o presidente da República, o ministro da Fazenda e as autoridades da área, incluído, evidente, o Banco Central, a Receita Federal, dessas áreas, estão com um foco certo em relação ao que está ocorrendo com a economia mundial e com a economia brasileira, essa tragédia que está ocorrendo, esse misto de má escolha e má sorte aqui no nosso vizinho argentino, quer dizer, um país em que perde a competitividade econômica, mas não perde o IDH maior que o brasileiro. Para quem analisa as questões com o viés mais social, é surpreendente o fracasso da Argentina, porque é um fracasso numa área e que vai acabar contaminando a outra toda. Então, essa seria a primeira questão. A outra é, será que o Brasil continua dando uma carga afetiva muito forte às discussões econômicas? Porque as discussões econômicas, eu tenho muita simpatia pelos economistas, mas raramente eu vejo economistas tão apaixonados como recentemente no Brasil. Não é, Lanzana? As contas são, deve haver, como são as contas? Não é? Por que há essa paixão na discussão tributária brasileira? Por que demora tanto essa questão? E por que ela contamina tanto a discussão social? Como se fosse a questão econômica resolvida, resolveria a questão social. Vis-à-vis a Argentina, em que, tudo bem, a Argentina está em processo de degradação, mas a questão econômica não destruiu a questão social argentina. Tá? E em alguns países isso ocorre também. A outra questão que nos preocupa aqui, né, desse ponto de vista, a PEC ela está direcionada para o lugar certo? Essa questão me preocupa muito. O Brasil é um país presidencialista, mas é um país federativo. Ou seja, será que nós estamos produzindo estados federados inimigos? Essa questão da guerra fiscal, não é legítimo um estado querer competir com outro? Não é legítimo um estado oferecer alguma vantagem em relação a outro e disputar um setor econômico? Que pecado mortal existe atrás da expressão guerra fiscal? Eu não consigo entender, porque se um laticínio de Minas perde a competitividade com um laticínio da Argentina, porque a Argentina opera e melhora a questão, não sei se esse fato está ocorrendo hoje, eu vou dizer que é uma guerra fiscal internacional. Por que o Brasil não se prepara melhor? Essa questão dos estaleiros, por exemplo. O governo quer novamente tentar voltar a produzir navios, grandes navios. Agora, Singapura não vai deixar de produzir navio em melhores condições que o Brasil, porque se preparou melhor para isso. E, internamente, nos estados, eu vejo algum exagero de retórica, uma carga afetiva muito grande nessa questão. Uma outra questão que nos interessa: erros econômicos produzem problemas sociais. Isso, a história está mostrando isso. Mas acertos econômicos corrigem problemas sociais. O Brasil é cada vez mais um país de assistidos. O governo vai levar o Brasil a ter 60%, 70% de cidadãos ricos ou pobres, porque grandes empresários também se aboletam lá no governo. Como é que nós vamos fazer com um país de assistidos, um país que tenha uma população que envelhece, um país
os empregos mudam de qualidade, e o movimento sindical pressiona o governo para o mesmo tipo de visão sindical, não levando em conta a mudança do padrão da organização sindical, como se o modelo fosse o modelo fabril, o modelo operário, e esse modelo é um modelo que está mudando no mundo, está em transição no mundo. E, finalmente, considerando isso, né, que o perfil neurológico dos brasileiros não permite mais frustração, eu gostaria de saber o seguinte: qual o prazo, dentro dos prazos que a PEC tem, qual o prazo que, de fato, a reforma vai ser posta à prova? Imagina que o Senado aprove desse jeito que o Salto disse é um texto ruim. Esse texto ruim vai ser posto à prova agora em 24, não será? Em 26, as datas que tem ali, 29, 31, não é? Ou seja, quando mesmo que nós vamos pôr o guiso no pescoço do gato e o brasileiro vai saber se essa PEC foi boa ou foi ruim? Essas são as questões que eu gostaria de ponderar e ouvir de você a sua opinião. Muito obrigado. Obrigado, Delgado. Sarina Manata, por favor. Bom dia a todos. A FEComércio realmente está acompanhando este assunto de reforma tributária, que eu acho que é um dos principais pautas hoje no Brasil, desde 2019, seja no seu Conselho Superior de Direito, presidido pelo Dr. Ives, seja no Conselho de Assuntos Tributários, presidido pelo Márcio Olivo, discutindo as questões que impactam principalmente os setores de representação da FEComércio, que são os setores de comércio, de bens, serviços e turismo. E apesar de complexa o texto, porque se pretende reformular todo o sistema tributário nacional, a gente pelo menos observa 3 pontos que, no entender da FEComércio, mereceriam ajuste. Acho que o primeiro deles, com certeza, é o impacto que tem no setor de serviço. Eu acho que isso é inegável. Essa conta realmente é mais pesada para o setor de serviço. E por que isso? Porque o que a gente verifica é que a grande maioria das empresas, especialmente as de médio porte, elas estão no lucro presumido, né? A grande maioria das empresas no Brasil estão no Simples Nacional e as empresas de médio porte estão no lucro presumido. E por que essa conta é mais pesada para o setor de serviço? Porque hoje ele tem uma alíquota, mesmo no regime cumulativo, de 8,65%. Então, por mais que a gente não saiba a alíquota, saltar de 8,65% para 27% ou até mais de 30%, como ressaltou o Felipe Salto, é algo que preocupa muito o setor. E o que o setor de serviço quer não é pagar menos tributo, como se dizem por aí. Na verdade, o que ele quer é pagar o mesmo que todo mundo no final. Mas não, isso não acontece quando a gente pensa numa alíquota unificada para todos os bens e serviços, como pretende a proposta. Então, a gente tem uma regra geral, que é uma alíquota igual para todo mundo, e algumas exceções. E o setor de serviço, ele clama por um olhar especial, justamente em atenção ao princípio da isonomia. Porque se ele tem uma realidade diferente, ele não tem insumos para se acreditar, como a indústria, como o comércio, ele precisaria de um olhar aí especial. Por quê? Porque ele é um setor super importante, o principal setor da nossa economia na atualidade, é o setor que mais emprega neste país, e justamente ele parece ser penalizado por isso, porque a maior despesa do setor de serviço é com a folha de salário, e folha de salário não gera crédito. E então há uma grande preocupação da FEComércio com relação a este ponto, e a gente tem trabalhado isso agora também no Senado Federal. Acho que o outro ponto importante para a gente destacar é com relação ao Simples Nacional. Como eu disse, a grande maioria das empresas estão no Simples Nacional. Em que medida eles são afetados nessa reforma? Porque o texto diz expressamente que está garantido tratamento diferenciado e favorecido para as micro e pequenas empresas. Isso é verdade. Então, essas pequenas empresas que atuam para o consumidor final, não há qualquer... elas não são afetadas por essa medida. O grande problema são essas empresas que estão no meio da cadeia,
que prestam serviço ou comercializam para uma pessoa jurídica. E por que isso? E a gente tem que comparar com a regra que a gente tem atual, e por isso que gera aí um desconforto e uma preocupação muito grande. Por quê? Hoje, se você adquire de uma micro e pequena empresa optante do Simples Nacional, a empresa grande ela não tem qualquer problema, porque ela toma o crédito de PIS e COFINS integral, que é de 9,25. E como que vai ficar com o texto dessa proposta? Então, ele não tomaria o crédito integral, o crédito que essa micro e pequena empresa transfere será o crédito que ela recolhe no regime único. E o que causa isso? Um grande problema de competitividade, quer dizer, não vai ser atrativo você adquirir de bens e serviços de empresas optantes do Simples, já que o crédito dela vai ser muito menor, a transferência de crédito será muito menor. Isso é um grande problema de competitividade. A empresa, essa micro e pequena empresa tem opção? Tem. Ela excluir o IBS e a CBS. Aí a gente tem uma segunda questão, um grande aumento da carga tributária, inclusive aumento do custo no cumprimento das obrigações acessórias, porque ele teria que cumprir todas as obrigações acessórias hoje, que essa micro e pequena empresa tem no Simples Nacional, acrescida aí de obrigações que possivelmente a gente terá com relação ao IBS e CBS. Então, falando de uma alíquota de 27% ou 30%, fato é que haverá uma grande corrida pelo crédito. E, naturalmente, as empresas não vão querer negociar com uma empresa que não dê o crédito integral de 27%, e é isso, essa grande preocupação com o risco Simples Nacional, por isso que a FEComércio aí tem trabalhado esse assunto. O último ponto, eu acho que é importante a gente falar, foi mencionado aqui já, é com relação ao tempo de transição. Se fala em simplificação, mas pensar em 7 anos de período de transição, convivendo com um sistema complexo, como é hoje, e um sistema novo, que é a incerteza. Então, eu acho que, nesse primeiro momento, há uma grande impreensão com relação ao aumento de complexidade. Por esse motivo, a FEComércio continua trabalhando essencialmente esses 3 pontos no Senado Federal, para que a gente tenha, de fato, uma reforma tributária que simplifique para todos, sem onerar demais um importante setor da economia, que é o setor de serviços. Como vocês viram, são muitos impactos, sobretudo aos pequenos e médios negócios. Então, se você tem dúvidas, anote ela aí e fica com a gente para a próxima live. O link para se cadastrar gratuitamente está em destaque aqui no nosso chat do YouTube. Vamos agora, então, à fala do Dr. Jorge Rachid. Professor, por favor. Olá, Guilherme, muito obrigado. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer aos presidentes Lanzana, Antônio Lanzana, Paulo Delgado, muito honrado pelo convite, André Saconato, que formulou também, muito honrado, prazer estar com vocês aí nesse café sem filtro. Sarina, muito bom estar compartilhando esta mesa contigo. E Felipe Saltos também, sem dúvida. Todos vocês que me antecederam, eu acho que fizeram um diagnóstico perfeito do que nós estamos vivendo, o momento que nós estamos vivendo sobre essa questão tributária. Já de muito tempo, já de muitos anos, a necessidade de rever o sistema tributário nacional, ele já vem em discussão há várias décadas. O sistema tributário, ele, especialmente no maior tributo do país, o ICMS, tornou-se bastante complexo. A lei complementar, que deveria fazer o papel de estabelecer normas gerais para o próprio tributo, essa lei parou no tempo, como várias leis no que se diz respeito aos tributos federais, especialmente PIS e COFINS, objeto dessa reforma tributária incidente sobre consumo. Tentar responder as perguntas, presidente Paulo Delgado, formuladas, imaginar que nessa proposta de emenda constitucional nós estamos falando de 12% do PIB
né, de uma arrecadação de em torno de 32%, 33% do PIB. 12% está relacionado, pouco mais de 12% está relacionado a tributos incidentes sobre consumo. O impacto é muito grande. Mas, ao mesmo tempo, nós devemos formular, e eu acho que foi muito bem colocado, os pontos que foram colocados pelo presidente Lanzana, né? O porquê da reforma tributária? Qual a necessidade? Acho que sempre se faz essa pergunta, né? Por que nós precisamos rever o sistema? O sistema é complexo, é verdade, o sistema é complexo, precisamos rever, é verdade. A grande litigiosidade, também é a pura verdade, né? Mas essa reforma endereça a solução desses problemas? Eu também compartilho com vocês todas as preocupações aqui que foram colocadas, né? Eu faço coro a essas questões. Até porque hoje nós já temos diagnosticados todos esses problemas. No PIS/COFINS, no próprio ICMS, alguns poucos no ISS temos, mas alguns poucos no ISS também temos problema. E tudo isso poderia ser solucionado realmente para efetivamente buscar maior simplificação e redução da litigiosidade, né? Me refiro aí ao PIS/COFINS, por exemplo, né? Essa discussão, quando nós saímos do modelo cumulativo para o não cumulativo, né? Como se quer hoje, nesse momento surgiram diversas controvérsias administrativas e judiciais que estão perdurando até hoje, né? Há esse debate até hoje. Isso onera o contribuinte. Isso acaba causando, em determinadas situações, a própria concorrência desleal, pois muitos apostam na ineficiência do fisco. Eu vou fazer dessa forma que o fisco não vai me pegar. Isso acaba gerando um efeito perverso no próprio mundo de negócio, na própria economia. Mas o fato é, há necessidade de rever o sistema, não resta a menor dúvida. Agora, é por esse caminho, por mudança constitucional? Isso eu questiono, né? Porque, seguramente, boa parte das mudanças, nós não vamos resolver 100% por normas infraconstitucionais, mas eu diria que 80% é resolvido por normas infraconstitucionais. Em patamar de lei ordinária, o PIS/COFINS, patamar de lei complementar, o próprio ICMS, regulando substituição tributária, regulando tratamentos, regimes especiais no próprio tributo. Enfim, isso é possível fazer por lei complementar. Mas não precisa ser 100% resolvido, não. A questão de insumo, a questão de serviço versus mercadoria, quando adquiro, do conceito do IVA completo, não. Aí precisaria de mudança constitucional. Mas esses pontos, até colocado por último aí pela Sarina, né, essa questão do aumento de complexidade, nós vamos viver realmente isso por uma década, para não dizer mais de uma década, como o Felipe falou, da possibilidade de prorrogar isso lá na frente. A convivência de dois sistemas com o problema que temos hoje, já diagnosticado, e os novos problemas que surgirão naturalmente. Então, essas mudanças poderiam ocorrer com efeito de curto prazo, um efeito mais próximo do que nós queremos. Uma mudança, uma atualização, por exemplo, nas normas infraconstitucionais, lei complementar ou mesmo a lei ordinária, no caso do PIS/COFINS, isso poderia acontecer num ano e entrar em vigor no próximo ano, né? Diferente que nós temos nessa proposta que foi colocada, que está em discussão no Senado, onde nós teríamos, se aprovada esse ano, no Senado e Câmara, lembrando que ela é bicameral, volta até formar um texto final. Ano que vem, essa é a previsão do governo, 24, 25, a elaboração de normas complementares, para entrada em vigor em 26, numa alíquota teste, no atual CBS, né? no Tributo Federal, uma alíquota teste. Para essa alíquota ser concretizada em 27. Nós estamos já projetando alguns anos pela frente, 27.
para depois ter a transição de 29 a 32 no IBS, para finalmente, em 33, portanto, há uma década, em 33 temos a consolidação. Isso se não houver nenhum adiamento, né, ao longo desse percurso. E, enquanto isso, como bem colocou Sarina, ressalto, é a concomitância do sistema atual, acaba sendo oneroso para todas as empresas, né? Acaba sendo custoso para a própria administração tributária, né? Bom, essa é a realidade que nós temos, que está sendo colocada. Infelizmente, acho que eu já andei externando isso em outros fóruns, infelizmente, nós estamos já há alguns anos numa bolha discutindo 45, 110 e tal, e não se quer abrir para novas realidades. Por quê? Nós temos que imaginar que o sistema tributário ele tem que ser prático, ele tem que ser objetivo. Bacana, é muito legal eu poder falar que no meu país tem um único tributo, ou no caso, 2 tributos. Mas isso depende muito da cultura do país, depende muito da estrutura econômica do próprio país. Falar que o IVA é maravilhoso, teoricamente poderia ser, mas o IVA tem graves problemas lá na União Europeia. Tem evasão tributária lá na União Europeia, né? Não é que vai resolver todos os problemas. É imaginar que, por exemplo, depois eu vou chegar na questão da próprio impacto da alíquota, é imaginar, por exemplo, que hoje os atuais setores, especialmente setores de serviço, no PIS/COFINS, estão acomodados numa alíquota já encaixada, já incomodada, do modelo cumulativo, simples apuração, né? Boa parte do serviço, a maioria dos serviços no tributo subnacional, que é o ISS dos municípios, né? Acomodado, com litígio bastante comedido, né? Nós vamos passar tudo isso para um modelo que vai estimular litígio, sim, sem dúvida. É o exemplo do nosso PIS/COFINS, né? A boa parte do contencioso do PIS/COFINS é em relação aos tributos não cumulativos, né? Problema de legislação é problema de legislação que podíamos ter corrigido há mais tempo, ou podemos investir agora para essa correção. Não, nós vamos centrar para discutir um IVA ou um CBS e não resolvendo os problemas atuais. É isso que mais me incomoda, porque isso vai ser custo para o Estado brasileiro, para o país como um todo, né? Quando se coloca em termos de impacto, como bem colocou lá no início o Manzano, mudança de preço relativo, com certeza. Hoje, dados de 21, o PIB, 70% é serviço, né? Do PIB, 30% indústria, né? 70% serviço. E realmente vai ter uma distribuição, né, em relação a esse ponto. E as indústrias têm que perceber que boa parte, cada vez mais, ela deve contar com serviços para o seu processo produtivo, né? Serviço de toda ordem, né? Até menos mão de obra e mais serviço, é isso que está sendo. Isso vai acabar impactando. E nessas contas, você imagina a situação de um responsável por um gestor público entre, eu vou botar uma alíquota. Não, eu vou botar uma alíquota que me dê conforto em termos de arrecadação, porque eu respondo por ela lá na frente, né? O próprio Felipe colocou, a alíquota será feita pelo TCU, uma equipe altamente especializada, uma equipe excepcional, servidores públicos. Mas o TCU estaria fazendo política pública ao estabelecer a alíquota? E quem vai fiscalizar o TCU em relação à elaboração da alíquota, né? Então, quer dizer, essa proposta que está em discussão tem todos esses pontos, que, além do Conselho Federativo, que já foi explorado aqui, tem todos esses pontos que merecem muita reflexão. E a esse respeito, vamos lá, nós já estamos aqui na segunda... já nesse processo que passou, não vamos comentar, mas passou bastante rápido lá na Câmara, né? Sem observar
os interstícios da própria apreciação da matéria. Está no Senado, nós esperamos que o Senado observe, debruce no tema, né? Porque é o impacto para toda a sociedade, né? A própria Câmara já analisou isso, já externou essa questão, que cabe o Senado fazer essa revisão e tem que fazer, né? Trago um exemplo, a história do Conselho Federativo, quando o Felipe estava comentando, imaginar o Conselho Federativo, não é o Conselho, mas o Comitê Gestor do Simples Nacional. Simples Nacional, todos esses tributos, 5 tributos, né? O Simples Nacional é até mais, porque entra a folha de pagamento também, né? Tudo isso é gerido num único documento de arrecadação e o sistema distribui para cada ente federado, União, Estado, Distrito Federal e municípios, né? Tem que montar um modelo simples, enxuto como esse, e não um Conselho Federativo. Como bem colocou, só falta bandeira e hino e Constituição, né? A Constituição eles fariam lá com o regimento interno. Impacto, até a Sarina falou do impacto, o Simples Nacional vai ter impacto, sim, não só no direto para a venda do consumidor, né, do serviço prestado, porque tudo mais que houver mudança de preço, ele vai ser absorvido, né? Vai ser absorvido. E como bem colocado, se ele estiver dentro de uma cadeia produtiva, né, vai ser melhor para ele realmente optar em extrair os tributos, no caso a CBS e o IUBS, e passar para ser apurado de forma apartada, né? E, de fato, vai ter a alíquota impactada, a maior complexidade na própria contabilização, no registro do Simples Nacional. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Vai ter impacto, não resta a menor dúvida, né? O Paulo me fez uma pergunta, né? Como é que nós estamos vendo esse momento atual do país, né? Sempre perguntas inteligentes, presidente Paulo Delgado. O momento, mais uma vez, eu acho que nós teríamos uma oportunidade muito grande, a meu ver, de melhorar o sistema tributário, né? Seria uma boa oportunidade, por outros caminhos e não esse. Acho também muito difícil reverter esse caminho, né? O mundo discute também toda essa questão da própria tributação. A OCDE tem fóruns onde o Brasil participa, né, da OCDE nesses fóruns, né, onde se mostra a preocupação. Agora, o que é mais curioso, né, que quando se discute lá fora determinadas taxações, as taxações são voltadas para faturamento, são voltadas para o modelo mais simples, e não no modelo tão complexo como é o IVA, né? É o IVA que nós estamos indo para esse modelo. Lembrando também que quando se fala IVA, Paulo, lá em 66, nós fomos os primeiros países a ter um sistema de valor agregado, né? Que era o ICM na ocasião, né? Um dos primeiros, né? E isso que ocorre, a gente nesse tempo, a gente para os assuntos, a gente não consegue evoluir no aperfeiçoamento ao longo do tempo, onde deveríamos ter evoluído isso também. Mas, enfim, nós paramos, né? O impacto vai ser, eu vejo que é um desafio muito grande, e aí eu vou puxar a corda aqui, Paulo, na questão orçamentária, né? É um desafio enorme para o ano que vem, para o governo fechar as contas, porque boa parte desses valores que estão dependentes para zerar o déficit ou trazer um déficit zero são receitas condicionadas, são receitas que dependem de movimentação por parte do contribuinte ou do Congresso, né? Então, eu diria que o desafio é muito grande. Como você colocou a carga, essa questão
você até usou esse termo, a carga afetiva muito forte do parte dos economistas, foi mais ou menos isso, né? Pois é, mas a gente tem que parar e pensar, poxa, não adianta eu colocar um modelo maravilhoso, tecnicamente perfeito, porque na vida real funciona de outra forma, né? Vou trazer um exemplo assim, um tanto... nos Estados Unidos tem o sales tax, tributação de varejo, né? Simples, a indústria, tal, não paga, só tem imposto de renda e esses impostos, tal. Tem alguns impostos estaduais lá, tem imposto de renda nos estados também. É uma maravilha. Só que trazer isso para a nossa vida, a nossa realidade é outra. Lá nos Estados Unidos, se uma empresa dessa deixar de pagar imposto, o IRS, a Receita Federal Americana, administrativamente chega lá e fecha essa empresa. Aqui nós não temos esse mesmo tratamento, né? E aí geraria um caos de concorrência desleal muito forte, né? Eu acredito que até o nosso sistema tributário ele consegue superar a dificuldade do sistema, a complexidade, que tributo é complexo aqui nos Estados Unidos e no mundo, é natural, mas consegue superar. Um grande exemplo, com a tecnologia, um grande exemplo é o Simples Nacional, né? Todos esses tributos, o contribuinte apresenta uma meia dúzia de informações, 3 ou 4, né? Gera o documento de arrecadação, esse documento é pago pelo contribuinte, o sistema explode para cada ente, né? Então, nós temos que pensar na tecnologia para tentar abreviar ou a tentar simplificar o modelo jurídico posto, né? Então, o desafio é grande. E o prazo, como você colocou, eu acho que a gente já abordei isso, ao longo desses 10 anos, nós vamos enfrentar esses dois modelos. E, por fim, que eu deixei, se é pecado mortal a guerra fiscal, né? Que você havia colocado, Paulo. O problema é que, quando você começa a desestruturar, incentivo fiscal existe aqui no mundo, não é pecado ter, né? Mas, a partir do momento quando você começa a estabelecer tratamento muito disforme, você acaba centrando que a arrecadação é necessária, vamos chamar assim, é obrigatória, é necessária. Você não tem condições, você, Estado, município, você não tem condições de abrir mão de uma arrecadação. Você começa a concentrar essa arrecadação nos poucos, né? Então, você vê, boa parte dos estados até então, comunicação, energia elétrica são altamente taxados, né? Isso acaba impactando todo demais meio, né, de negócios, né? Então, isso tem um impacto muito forte. Mas eu não sei, Guilherme, eu estou conversando, eu acho que é melhor a gente ficar no ping-pong, porque aí atende os anseios aí da nossa audiência. Pode ser? Perfeito, perfeito. Eu vou, então, já Obrigado, então. Pegar um gancho aqui. O senhor defende que a reforma tributária não é um evento, é um processo, né? Citou aí algumas mudanças infraconstitucionais que podem ser feitas, trouxe alguns questionamentos e, inclusive, algumas soluções já propostas, né? E eu lembro que em artigo publicado na Folha de São Paulo, em parceria com outros tributaristas e economistas, incluindo o Felipe Salto, que esteve conosco, são destacados vários problemas da PEC 45, e um deles é exatamente o oposto, né, do que se entende ser o foco principal de uma reforma, ou seja, a PEC 45 traria uma complexidade maior que a de hoje, como o senhor agora acabou de explicar. Eu queria entrar um pouquinho mais especificamente nesse assunto, né? Como que essa complexidade pode comprometer o crescimento econômico e o quão ruim isso é na prática para as empresas? Olha, tudo será onerado, a meu ver. Será um ônus, né? Ônus de cumprimento da obrigação, ônus da conformidade, né? Hoje, as empresas se preocupam com o atual modelo, vai ter que se preocupar com com um segundo modelo, né? Tudo isso acaba onerando, né? E podendo gerar, inclusive, maior contencioso.
Aí eu já não me recordo se foi o presidente Lanzana ou o Paulo Delgado quando colocou as expectativas de crescimento, né? E é fato, né? Você não tem a proposta em si, ela não está por completo fechada, né? Como é que nós podemos admitir que ao longo de 10 anos, mesmo aplicando toda a metodologia econômica, como é que a gente pode perceber esse aumento ao longo de 10 anos, que aumento de crescimento econômico, por exemplo, né? Onde outras variáveis estarão absolutamente fixas, firmes. Ninguém esperava a pandemia 2 anos atrás, impactou, deu uma mudança violenta no mundo, não só no Brasil, né? Já sofremos impactos por mudança em outros países que trazem efeitos aqui para o Brasil. Então, na vida real, quando você para e pensa, poxa, mas eu vou enfrentar 2 sistemas, com aumento, vai ter aumento de carga, sim. Essa carga, alguns vão tentar, poderá ser absorvido, outro não, né? Em determinados setores não. É aquela história, né? Talvez eu compre um carro mais barato a cada 2 anos, talvez eu possa comprar um carro mais barato, mas vou ter que pagar educação, saúde mais cara todo mês, né? Porque dependendo da alíquota, essa redução colocada em 60% não será suficiente, eu teria que pagar mais saúde e educação. Então, Guilherme, não é muito simples responder e afirmar que isso vai ter um efeito positivo daqui para frente. Estaremos num campo de muita incerteza, a meu ver. Outra incerteza seriam as leis complementares, né, que deveriam ser aprovadas ou devem ser aprovadas após a aprovação do grosso da reforma. Essa necessidade de lei complementar não traz ainda mais insegurança jurídica, o que afeta os investimentos aqui no Brasil? Olha, o debate do sistema tributário vai ocorrer, de fato, nas normas complementares, nas leis complementares. De fato, é ali que as alíquotas vão aparecer, é ali que eventuais tratamentos tributários vão impactar aqui, ali, acolá. É nesse debate da lei complementar. Agora, insegurança também vai ocorrer a cada palavra que é colocada na Constituição poderá ser uma contenda judicial. E essa contenda, por estar na Constituição, seguramente ou certamente chegará no Supremo Tribunal Federal. Então, o texto constitucional, ele aumentou de forma substancial com essa proposta, né? E tem essa preocupação do próprio relator Eduardo Braga, ele já viu essa preocupação em relação a isso, né? Ao colocar muitas palavras, muitos detalhes no texto constitucional, isso demanda certa para discussões judiciais. Mas o sistema tributário, Guilherme, ele é discutido realmente por normas complementares. O sistema deveria ser, o que você quer do sistema? Tributo A, B, C, e aí vamos tratar isso na norma complementar. A partir do momento que nós estamos trazendo isso para a Constituição, né, o risco de contenda é muito grande. Acho que tudo isso deixa complexo e a gente fala que precisa de uma reforma tributária para simplificar, para reduzir o contencioso no Brasil. Mas não nos parece que pelo menos a curto prazo a gente vai ter um aumento de complexidade, um aumento do contencioso, que a gente busca evitar com essa reforma. E lembrando que o Brasil já é um país recorde, né? Campeão em litígios. Doutor Jorge, para a gente encaminhar para o final, umas considerações finais aí para a gente tentar sensibilizar os nossos senadores diante de tantos pontos importantes que devem ser considerados para melhorar essa lei, essa importante reforma que está sendo discutida no Senado. Nós já passamos recentemente por algumas reformas previdenciárias, trabalhistas. Essas reformas atingem determinado universo da sociedade. Só que a reforma tributária alcança todo cidadão, todas as empresas, né? Então, a mudança é integral.
eu acho que cabe todos nós, a sociedade, a FEComércio, todas as entidades debruçarem sobre esse tema. É um tema muito importante, é um tema que vai afetar a nossa vida ao longo das próximas décadas, né? Onde nós falamos sistema tributário para a visão do contribuinte é uma década, para a visão dos entes, a transição é de 50 anos. Eu não estaria aqui para ver essa transição, né? O que vai ocorrer. Então, nós estamos bastante preocupados. Eu creio que os parlamentares devem, acredito, especialmente os senadores, devem se debruçar e verificar e corrigir, onde é possível corrigir, o texto constitucional e endereçar de forma bastante clara, bastante objetiva, para que haja a atualização desde agora do sistema tributário para que esses efeitos ocorram no curto prazo e não no longo prazo, como se prevê a mudança do texto constitucional. Eu acho que, mais uma vez, aqui o Café Sem Filtro, aqui da FEComércio, é um fórum maravilhoso para a gente discutir temas dessa natureza, dessa e outras naturezas, que é uma oportunidade única dos empresários aí da cidade, do estado de São Paulo, poder debater e poder conhecer um pouco em detalhe o que vai afetar a nossa vida daqui para frente, né? Perfeito, e o senhor será sempre bem-vindo aqui no nosso café. Queria abrir, então, para as considerações finais do Lanzana e do Delgado. Bastante interessante. E eu acho que eu queria chamar a atenção de alguns pontos aqui de destaque. Acho que a primeira questão é a incerteza prevalece, há muita coisa que vai ser fundamental pelas normas complementares, acho que nós vamos ter que ter muita avaliação. Me preocupa um pouco a questão dos litígios, que eu acho que devem crescer com esse convívio aí de dois sistemas simultâneos. E eu acho que a FEComércio aí tem um papel importante nesse debate das leis complementares para poder defender, como sempre tem feito, os interesses dos segmentos que representam. Eu acho que esses são os pontos assim, importantes dessa discussão que nós tivemos aí hoje pela manhã. Bem, também eu queria agradecer muito aí o Rachid, agradecer a Lanzana, também a nossa Sarina, Saconato, está no bastidor aí, o Baroli. Acho também que o Brasil tem, às vezes, discute coisas complexas com a ambição de que elas são simples. Então, essa questão que você disse para mim vamos dizer, canônica. Por que não fazer 80% disso fatiado, com leis complementares, ponto por ponto, acerta aqui, acerta ali, e faz uma reforma tributária constitucional sem ter a preocupação, ou faz tendo a preocupação diplomática de que isso tenha uma repercussão nos indicadores brasileiros de credibilidade, estabilidade, atração de investimentos. Não dá para misturar as coisas, né? Se o Brasil quer, aos olhos do mundo, parecer um país estável, um país que enfrenta a questão fiscal e tributária de maneira madura, é melhor simplificar do que essa grandiloquência. E que achei interessante o que você disse, que por trás do texto tem um levante linguístico também, né? Vai aparecer tanto conceito, você imagina isso nesse Supremo. Esse Supremo parece uma reunião de enciclopedistas, né? Então, qualquer palavrinha que eles captarem lá vai produzir um direito. E aí, ao produzir um direito, vai produzir uma alíquota. Mais brasileiros vão ficar na expectativa de viver um futuro
quando a ação for julgada. É uma barbaridade, não é? Agora, a ideia é boa, né? Pelo que nós estamos vendo. Sarina botou o dedo no ponto aí, que são os 3 pontos nevrálgicos para nós aqui da FEComércio, os nossos conselhos todos envolvidos nessa luta, trabalhando para o associado, o nosso presidente Abraham Scheisman mandando ver mesmo, mandando a gente defender o setor em Brasília, que não é fácil, né? Mudou muito o Congresso Nacional dos anos 90 para cá. Mas eu vejo e temos, evidente, uma expectativa positiva. Embora no Brasil, você sabe, né? Tem muita sardinha enlatada que quer se passar por atum, né? Então, se a gente conseguir descobrir qual é o peixe que tem ali naquele embutido, naquele enlatado que vai sair dessa reforma, eu acho que pode ser positivo. Embora uma transição muito longa, você foi gentil conosco, né? Embora quem decida o nosso destino seja Deus, e a gente não deve botar nenhum desejo de compreender os desígnios de Deus, eu acho que nem a Sarina vai estar aqui quando essa reforma entrar totalmente em vigor daqui assim. Não, você vai estar, Sarina, você vai estar com 80 anos. Mas nós aqui, mais 50 anos, veja que loucura, onde nós vamos parar. Então, muito obrigado, Rachid, obrigado a todos e mais uma realização aí do nosso Café Sem Filtro. Muito obrigado. Bom dia. Eu agradeço, então, a presença de todos. Convido para o próximo Café Sem Filtro. Já tem data, 9 de outubro. O tema vai ser qualificação profissional, o grande desafio brasileiro. Vamos falar aí desse importante aspecto do mercado de trabalho. Para se inscrever, você também pode acessar o QR Code que aparece aqui na tela. Bom, muito obrigado, então, Dr. Jorge Rachid, Antônio Lanzana, Paulo Delgado e Sarina Manata, que vai encontrar já aqui na outra sala. Agradeço a todos que ficaram com a gente nessa manhã e espero vocês numa próxima oportunidade. Um abraço, uma boa semana para todos.